O Olavo está de terno de novo. Será que ele está fazendo merchan de alguma loja de terno e nós não sabemos? Agora sim, o Olavo vai falar do ranking da Transparência Internacional. Olavo Soares, boa tarde. Boa tarde. Olha, você falou que eu estou de terno, né? Eu realmente estou, porque hoje eu fui para o Congresso. E ontem, né, quando a gente até falou da credencial que eu peguei, a gente brincou que ninguém ia mais me confundir com segurança. Olha, acho que eu comemorei muito cedo, porque hoje eu dei informação duas vezes para a gente que me pediu. Será que eu vou me livrar disso um dia, Madeleine? Eu, se fosse você, me aproveitaria disso, você sabe. Eu dava informação, de repente eu já estava lá, todo mundo achando que eu estava trabalhando num gabinete. Aliás, eu vou contar uma história, que é o seguinte, eu cobri Prefeitura de São Paulo quando José Serra era prefeito. Um dia ele chegou para mim e falou: oi, como vai seu pai? Meu pai já tinha morrido há muitos anos. Aí eu falei: tá ótimo, prefeito, mandou um grande abraço para o senhor. E deixei. Aí eu descobri que ele achava que eu era filha do Panunzio, que foi prefeito de Sorocaba. Com isso eu comecei a entrar no gabinete, ter informações antes, até que um dia este homem foi dar entrevista na Rádio Jovem Pan no estúdio, 2 anos depois. E aí eu tive que chegar para ele e falar: é o seguinte, prefeito, eu não sou a filha do Panunzio. Mas aí a gente já tinha uma linda amizade. É isso, Olavo, é uma dica que eu te deixo. Entendi. Muito obrigado pela sugestão, então. Bem, então vamos falar agora de coisa séria, né? É o seguinte, você já falou sobre esse ranking de corrupção que mostrou que o Brasil está numa posição ruim. E aí, quando a gente fala de corrupção no Brasil, qual a primeira instituição que vem na nossa mente? É o Congresso Nacional, né? Então, por isso, eu circulei pelo Congresso hoje para pegar a opinião de deputados federais para ver como é que eles viram esse ranking. Vamos então conferir a opinião de dois parlamentares, o Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, e o Ricardo Izar, que é do PP de São Paulo. Vamos conferir. Lamentável, né? Eu acho que o brasileiro incentiva e apoia a Lava Jato. Nós temos que dar mais forças ao Sérgio Moro para que ele continue, que as investigações continuem, porque se é uma coisa que a gente tem que tirar da política, que é necessária para o país, é o político corrupto. Portanto, a corrupção tem que ser banida, combatida, com tudo que for instrumento, e eu lamento profundamente que mesmo com tanta prisão, que a gente não via há muito tempo de políticos presos, corruptos, ainda assim a gente tem essa regressão em nível internacional. Eu acho que já era até esperado pela quantidade de escândalos que a gente vem vivendo, mas quando a gente vê aparecendo esses escândalos, pelo menos a gente vê uma esperança, sinal que eles estão sendo apurados, a gente está vendo gente sendo presa pela primeira vez na história. Então eu acho que dá um pouco de esperança. Agora, o que falta mesmo é um pouquinho mais de participação da população no acompanhamento do processo legislativo, executivo, lembrar em quem votou, acompanhar o trabalho deles e na próxima eleição dar uma melhorada, né? Dar uma filtrada, ver quem foi bem continua, quem não foi bem, quem estava envolvido em escândalos tem que ser trocado. Eu acho que a participação da população vai ser muito importante para a gente melhorar esse ranqueamento do Brasil. Olha, e o Congresso Nacional ele continua puxando para baixo a reputação do Brasil, né? No fim do ano passado, o Datafolha fez uma pesquisa para avaliar a reputação do Congresso perante os brasileiros e verificou que o Congresso alcançou uma rejeição recorde na série histórica pesquisada pelo Datafolha. 60% dos brasileiros consideram ruim ou péssimo o trabalho dos parlamentares. E uma outra pesquisa, essa de 2016, ela verificou que o Congresso é a segunda instituição brasileira mais reprovada pelos brasileiros. O primeiro lugar, sabe de quem é, Marlene? Dos partidos políticos, ou seja, tá difícil. Bom, também com o jeito como eles ignoram o que a população quer, é impressionante. Agora, por exemplo, que a população queria renovação, os partidos políticos estavam com a faca e o queijo na mão, né, Olavo? Não fizeram porque não quiseram. É impressionante como eles acham que as coisas não mudam e que eles vão continuar com esse sistema de poder que eles sempre tiveram. Não vão. Quem não abrir mão de um pouco de poder vai perder tudo. E eu acho que eles não perceberam isso ainda, né? Exato, você falou uma coisa bem interessante, que os partidos não se renovam, né? Tem até a ver com a matéria que a Thaís apresentou agora há pouco, e você também comentou.
cada vez mais movimentos, o Agora, o Renova, esse que a Thaisa mencionou também, esses movimentos, eles têm ciência de que os partidos políticos brasileiros são clubes muito fechados, são lugares em que a renovação, as novas lideranças, têm muita dificuldade de encontrar espaço. Então, com isso, é o que a gente está vendo. Resultado, rejeição pela população e o aumento da percepção da corrupção, algo que queima em muito o filme do Brasil. Bom, aqui tem um monte de gente perguntando por que nós não estamos falando da operação da Polícia Federal no Paraná. Gente, é o seguinte, nós só estamos falando, né, Olavo, do que a gente cobre melhor. Vocês acham que nós vamos cobrir operação no Paraná melhor do que a turma da Gazeta em Curitiba? Eu não vou. Você vai, Olavo? Olha, não, a gente trabalha num jornal que é quase centenário, tem história pra caramba, gente muito fera, né? Então a gente deixa isso na mão de quem sabe. É o que você falou. Eu não vou meter a besta, viu, galera? Nós estamos aqui cobrindo Brasília, São Paulo, Congresso Nacional. Tá ótimo. A gente está aqui falando mal do Congresso e o Olavo, você tem que entrar aí na campanha para fazer os senadores se inscreverem no nosso canal, senadores e os deputados. Tá faltando aqui, quanto que falta? 12 pessoas só. 11 pessoas para a gente chegar ao vivo em 9.200 e poder passar ao vivo uma nova gafe presidencial. Porque você sabe que a cada 100 pessoas a gente passa uma gafe presidencial. E já chama o homem lá, o 9.000? Ainda não se manifestou. Como é que é o nome? E se ele for um fake? Marcelo Fredericks. Marcelo Fredericks. Você conhece? Não, até hoje não conheci, não. Eu também não conheço. Ele me segue no meu canal, mas eu não conheço. Então é isso. Opa, Faltam 10, gente. Faltam 10. Mas é o seguinte, amanhã a gente volta. Você, por favor, faça essa campanha aí com todo mundo. Tem mais um assunto? Eu tenho mais Tem uma mais um matéria, assunto? mais uma matéria comigo hoje. Eu tô louca, desculpa. Enquanto eu apresentar essa minha matéria, a gente vai bater a meta dos 10 que faltam. Pode confiar em mim. Porque a matéria que eu vou falar é o seguinte: vocês que assistem a gente lembram que a gente comentou no começo da semana, na terça-feira, daquele pacote de 15 medidas que o governo federal apresentou como uma espécie de prêmio de consolação pela não aprovação da reforma da Previdência. Dessas 15 propostas, 11 já tramitam no Congresso. Então, por isso, o governo federal, ele anunciou essas propostas, esse pacote econômico, tendo como um dos principais focos, sugerir uma grande aliança entre o governo e o Congresso, né? Tanto que uma das pessoas que participou desse anúncio foi o senador Romero Jucá, que é presidente do PMDB e líder de todos os governos possíveis e imaginários. Bem, só que aí, vocês conhecem aquela célebre frase do Garrincha, ou falta combinar com os russos? Então, faltou combinar com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Porque vieram dele, até o momento, os principais ataques a esse pacotão do governo. Ele chamou o pacote de café velho e frio, ele disse que quem pauta a Câmara é a própria Câmara, e ele também criticou o que ele definiu como sendo uma falta de articulação entre o governo e o legislativo. Então a gente quis verificar como é que o lado do governo recebeu essas críticas. Vamos então conversar com um dos principais líderes governistas na Câmara dos Deputados, que é o deputado federal Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que ele falou para a gente. Ele governa junto. Nós governamos no sistema. O presidente Michel Temer governa num sistema semi-parlamentarista. O Rodrigo opina em quase tudo. Eu diria ouvido em tudo praticamente. O nosso grande inimigo, que ninguém falou até agora, é a oposição que não quer votar nada. E o regimento é muito bondoso com a oposição. Nós levamos 8 horas para votar um projeto. 8 horas. Então vocês perceberam que essas críticas acabaram vindo de onde menos se esperava, né? E já que o deputado Perondi mencionou a oposição, a gente também quis consultar a oposição sobre a tramitação desse pacote no Congresso Nacional. Vamos então conferir o que falou para a gente o senador Paulo Rocha, que é do PT do Pará. Não tem força política para implementar isso, ou para propor. Você vê que o próprio presidente da Câmara, que é da base deles, estão questionando, entendeu? O próprio presidente do
do Congresso, do Senado, também questionou que quem pauta essas questões aqui é o Congresso, etc. Pode se ver que ele sofre inicialmente disso. Depois é questionado a eficácia das propostas, porque para atrair investimentos, para trazer investimentos de fora, para implementar a economia do nosso país, e claramente tem que ter iniciativas, primeiro, do próprio Estado brasileiro. Olha, então assim, com brigas e confusões à parte, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele anunciou hoje que ele quer votar nas próximas semanas três questões que fazem parte desse pacote do governo. Uma delas é a desoneração da folha de pagamento. Tem também a criação do cadastro positivo e a regulamentação da duplicata eletrônica. O Rodrigo Maia também falou hoje que ele quer votar com a maior antecedência possível a questão do teto salarial do funcionalismo público. Só que ele falou que isso só poderá ser analisado pela Câmara depois que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento sobre o pagamento de auxílio moradia a juízes, algo que está marcado para começar no dia 22 de março agora. Só que assim, né, Madeleine, esse debate sobre Rodrigo Maia, Michel Temer, Câmara dos Deputados, enfim, a gente não pode tirar ele do foco da eleição presidencial, que é o grande pano de fundo dessa discussão. Por quê? Porque o campo do centro governista, ele está à busca de um nome para ser o candidato dessa corrente política. E o Rodrigo Maia, volta e meia, é mencionado como um desses nomes, ao lado de outros, como o ministro Henrique Meirelles e o próprio presidente Michel Temer. Então, assim, será que esse atrito público, ele mostra que o Rodrigo Maia não quer se aproximar publicamente, não quer mostrar grande sintonia pública com o presidente Michel Temer? Será que é isso, Madeleine? Tem também a história dele ter sido desautorizado pelo governo, passou a maior vergonha com a coisa da reforma da Previdência, logo que falaram da intervenção federal no Rio de Janeiro, que ele foi lá dizer que então não ia ter reforma da Previdência, aí o governo foi lá só para espinafrar, falou que ia ter, e depois falou que não ia ter mais, e ele passou uma vergonha do caramba. E quem fez isso foi alguém que é da família dele, que é quem está capitaneando tudo, que é o Moreira Franco. Então, assim, são coisas muito complicadas. E, mais uma vez, estão querendo um candidato de centro que é quem? Que é o cara que é filho de político, que está na política desde sempre, que nos momentos em que se precisou de presença de espírito, de coragem, de uma palavra institucional, de alguém que tivesse, como diz o José Sarney, a liturgia do cargo, não tem uma figura pública que tenha o peso do cargo. Eles falam tanto de nepotismo, é isso, não é porque o cara é filho, porque o cara é da família que aguenta o tranco. Não tem um nome forte, não adianta. Tá na hora do centro aparecer com um nome que encante a população, que é aquilo que estava dizendo o ministro Barroso, que tenha integridade, que tenha civismo, que o país sinta que ali vem propostas que são genuínas. Não adianta porque é filho, porque é sobrinho, porque é enteado, porque é isso, porque é aquilo, querer enfiar a goela abaixo. Porque já deu. A briguinha, aliás, é ridícula. É briguinha de menino que nasceu em Parque de Areia Antialérgica que fica porque eu não gostei, que me contrariou, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo, e na hora H não sai nada, não faz nada. Tem isso também, né? Eu não sei se vocês estão me vendo, para mim a imagem travou. Vocês estão me ouvindo? Posso continuar falando, pelo menos? Então, beleza, eu vou só falar então. Realmente essa briga deve continuar, né? Como eu falei, é um conjunto de 15 propostas que o governo quis mostrar uma contrapartida pela não votação da reforma da Previdência. Só que assim, se o presidente da Câmara está dizendo que ele vai conduzir da maneira que ele quiser, fica meio difícil a gente poder acreditar que esse pacotão das 15 medidas vai ser a salvação nacional, como o conjunto de ministros que o Romero Jucá apresentou ao Brasil na segunda-feira. Bom, a gente ainda vai acompanhar muito dessa novela,
Mas o que se sabe é o seguinte, se a qualidade e a força dos candidatos que o centro pretende apresentar for essa para a eleição, desculpa, né? Melhor nem gastar dinheiro na campanha. Enfim, Olavo, até amanhã. Um beijo. Valeu, pessoal. Até